Amigo e Mestre Jesus, pedimos o teu amparo e auxílio para os trabalhos desta noite que agora se iniciam. Que a tua luz invada os nossos corações, nos inspirando para a prática do bem, do serviço, da caridade e do amor ao próximo. E que nós possamos nos despir de toda negatividade, de todo egoísmo, orgulho e vaidade, de forma que apenas a tua luz e o teu amor nos tomem verdadeiramente e guiem nossas ações e sentimentos. Envolve e conduz o nosso palestrante para que nos transmita palavras de sabedoria e que a espiritualidade aqui presente assista e inspire a todos nós durante os trabalhos desta noite, para que tudo ocorra como seja da vontade do Senhor. Assim seja. Boa noite, novamente. Temos o prazer de apresentar o nosso palestrante dessa noite, Luiz Carlos Farias, que vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema domínio magnético. Olá, pessoal, boa noite. Eu me recordava hoje à tarde de um tempo muito próximo, né, quando ainda era jovem, há pouco tempo, e as comunicações não eram como agora, né, tão fáceis. Você tira do bolso um celular e fala com uma pessoa distante, mensagens e tal, é muito fácil, né? Mas nesse passado próximo, eu devia ter 14, 15 anos mais ou menos, então foi um dia desse, né? Ainda não cheguei nos 30, então foi um dia desse. E só tinha na rua que eu morava um telefone, porque era muito caro o aparelho telefone, né? Você tinha que ter cotas da companhia, você não era proprietário do telefone, você tinha cotas de participação, né, para você ter a linha. E só tinha um telefone. Então, era muito comum as pessoas darem o telefone para recado. E irem, quando o telefone tocava, a gente atendia, olha, é uma ligação para o seu fulano, é para a dona Mariazinha, e a gente ia lá chamar aquela senhora, aquela pessoa, né? E aí, numa dessas situações, a gente começou a observar que uma senhora, justamente na sala onde tinha esse telefone, havia uma samambaia, que aliás era outra coisa da época também, né? Todo mundo tinha uma samambaia em casa, né? Aquela plantinha ali e tal. E tinha uma samambaia ali, e todas as vezes que uma dessas senhoras que atendiam no telefone lá, por favor, ela se aproximava da samambaia e normalmente ela fala, nossa, que samambaia linda. Não demorava 2 ou 3 dias e a samambaia secava, podia botar água, fazer o que for, mas a samambaia secava. Então a gente trocava, colocava uma outra lá e tal, mas se essa senhora viesse, a samambaia secava. Bom, ela tinha conhecimento disso, ela sabia, e ela própria falava assim, olha, eu não sei o que acontece, mas eu gosto muito das plantas, mas eu sei que todas as vezes que eu falo isso, a planta definha. Ela sabia disso, e ela não tinha essa intenção. Mas, na verdade, a gente até apelidou, ela não sabia disso, né? Mas nós apelidamos ela de Dona Maria Seca Pimenteira, porque ela fazia isso com a samambaia muito fácil, né? Com a pimenteira, eu acho que ela devia conseguir também, mas a gente acabou apelidando ela carinhosamente de Dona Maria Seca Pimenteira. Bom, e aí vocês vão dizer assim, o que esse cara vem aqui para falar? De domínio magnético e está contando de telefone que era comunitário, que as pessoas iam lá para atender. Mas a questão é exatamente a sintonia magnética que a Dona Maria tinha. Ela, no apelido, claro que era uma brincadeira, né, de Seca Pimenteira, era exatamente o que ela fazia com a planta. Ela conseguia, na sua energia, fazer com que a planta
definhasse. E ela definhava mesmo, era no máximo 2 dias e não tinha o que fazer. Podia botar adubo, vitamina, água, o que quisesse. A planta realmente morria. Bom, o que é o magnetismo? O que essa Dona Maria, de uma forma muito sutil, conseguia fazer? Sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes, pode-se ver nele um imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei. Confundir-se na majestosa unidade do universo, o magnetismo, que aliás não passa de um processo de que nos servimos para a concentração e liberação do fluido, é essa associação magnífica de todas as forças criadas, o fluido circulante que põe os seres em vibrações uns com os outros. Então, todos nós estamos envoltos num fluido do qual a nossa vibração, o nosso pensamento o direciona. O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização sob o nome de fluido ou força psíquica para aquele que abundantemente possui. Isso quem nos diz é Leon Denis, né, um dos estudiosos do magnetismo, que precedeu Mesmer, Leon Denis, foram estudiosos, né, que se aprofundaram bastante no magnetismo, o próprio Kardec também, e que precedeu o desenvolvimento da doutrina dos espíritos. Antes mesmo que o espiritismo fosse codificado, o magnetismo já estava sendo estudado profundamente. Então, o magnetismo existe em abundância em diversas apresentações no universo. O magnetismo mineral, o vegetal, o animal, o humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo se expressa de todas essas formas, né? Há um fluido animal, o espiritual, vegetal, mineral. Sendo assim, a vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão magnetismo animal, magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece, que a alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então, uma das maneiras fantásticas, maravilhosas, de direcionarmos esse fluido é através da prece. Né? A prece tem um poder transformador, tem um poder curador até, né? Uma vez que seja proferido de forma sincera, que seja extraída sinceramente, né, dos seus sentimentos, do seu coração. Então, esse fluido realmente vai atingir aquele propósito a que você impõe durante a sua oração. O veículo do pensamento é esse fluido, né, que é o fluido cósmico universal. Bom, e magnetizar é dirigir esse fluido. A historinha, quer dizer, a lembrança, não é bem uma historinha, é uma lembrança que eu contei no início, é algo muito sutil. E eu imagino que quantas Dona Maria Seca Pimenteira vocês devam conhecer por aí, né? Porque muitas pessoas acabam por vibrarem com uma permanência, com uma constância muito maior, uma energia mais baixa, de baixa vibração, acabam condensando essa possibilidade de secar uma plantinha e outras tantas, né? Isso, como eu falei, é uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito comum, outras tantas. Além
para a própria pessoa, né? Uma vez que eu sou o gerador da energia, eu sou a fonte que sofre também com a expressão dessa energia. Então, a ação magnética pode ser produzida com a atuação de um magnetizador, a pessoa que está gerando a energia, pela ação de bons espíritos, pela atuação do magnetizador e dos espíritos, então são duas fontes, ou com a atuação apenas dos espíritos. Aí vocês vão ver que nos passes, né, os passes que são dados na casa espírita, há uma combinação dessas energias. Um fluido espiritual, trazido, manipulado pelos espíritos, e um fluido magnético do próprio médium. A combinação desses fluidos, o fluido espiritual e o fluido do médium, atingem o paciente, né, a pessoa que recebe o passe. Então, ali uma demonstração ali a pessoa recebendo, o passista e o espírito trazendo a sua energia espiritual. Então, pela ótica espírita, o que seria o magnetismo, né? O homem emitindo os fluidos somente do corpo físico e age sobre outro homem, como sobre todos os corpos animados e inanimados. Essa magnetização, ela pode ser colocada em objetos também. Eu me lembro de um amigo que ele tinha uma bolsinha, né, chamava de patuá, e aquilo foi levado para uma benzedeira, e a benzedeira fez lá uma prece e disse para ele: olha, isso aqui vai ser o seu amuleto, você permaneça com ele sempre. Ele, claro, que aquele objeto estava impregnado de uma energia, de uma prece, de uma benzedeira, etc. Mas ele produzia uma própria energia e que acreditava, de fato, que aquele objeto podia trazer sorte para ele. Então, ele não se livrava daquilo, estava o tempo todo com aquele objeto, e até quando ia fazer uma prova, isso foi na época da escola, né? Ele ia fazer uma prova, se ele não tivesse com o patuá dele, ele falou: não posso ir porque eu não vou ter sorte se eu não tiver com ele. Eu ainda dizia: mas para fazer a prova você não precisa de sorte, você precisa ter estudado. E você, com o seu patuá ou não, você vai fazer uma boa prova se você tiver estudado. Mas eu não posso me livrar daquilo, eu tenho que estar com ele. Então, de fato, aquilo acabava trazendo sorte para ele, porque ele acreditava que sim, e impunha no objeto a vibração do que seria positivo para ele. Então, trazia de fato sorte para os dias dele. Então, essa sintonia, a nossa mente é como de fato um sintonizador, porque existe essa vibração, essa energia magnética, paira dentro da nossa faixa no universo. Agora, a nós cabe sintonizarmos a melhor parte dela. Quando os nossos bons pensamentos, né, fazem com que elevemos a nossa vibração para o positivo, para o agradável. Mas, disse Emmanuel, através da mediunidade de Chico, que a única coisa constante em nós é a nossa inconstância, porque o tempo todo a gente muda, né? Então, se você mesmo tendo feito uma prece, mesmo tendo se mantido numa boa elevação, pensamentos positivos e tudo certinho, por qualquer um motivozinho você já perde os seus positivismos e já acha que aquilo pode não ser bom ou não dar certo, etc. Então, muito fácil a gente muda a nossa vibração. Então, segundo Emmanuel,
A única constância que nós temos é a inconstância. E o que, de certa forma, é até bom, porque imagine o seguinte, se nós fôssemos constantes e tivéssemos atrelados, né, a uma energia de ódio, imagina odiar o tempo todo, né? Ia ser terrível. Como o ódio, na verdade, ele não faz parte da nossa essência, porque somos criaturas que fomos criados no amor de Deus, né? Espíritos criados no amor de Deus. Então, não faz parte da nossa essência isso. Inclusive, é cansativo. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente não gosta, ou quando vocês veem que alguém não gosta de uma pessoa, não consegue fazer isso por muito tempo, porque vai se cansando daquilo. Você permanecer nesse estado, nessa vibração, é cansativo. Chega um momento que você fala assim, olha, quer saber, vou deixar para lá, esquece, porque eu não aguento mais. Então, odiar uma pessoa muito tempo é cansativo, exaure demais de nós. Então, o que é ótimo, né, porque assim a gente consegue voltar para a melhor vibração do amor. Essa imagem talvez seja a nossa companheira em quase todos os dias, né? Porque tudo isso que a gente está falando com relação a essa energia está dentro das nossas escolhas. A gente pode escolher vibrar positivamente, vibrar negativamente. A gente pode fazer essa escolha. Mas parece que o tempo todo, né, tem aquele anjinho de um lado dizendo, olha, o caminho é esse. Mas aí daqui a pouco você ouve o outro dizendo, mas espera aí, não está nada, pô, só um pouquinho por aqui, né? Aí tem essa simbologia ali do diabinho, né? Que te fica num lado te incitando a uma coisa e o anjinho do outro te incitando a outras coisas. Dessa mesma forma, também cabe a nós a escolha, né? Nós é que escolheremos quem a gente vai, de fato, ouvir. E caso a gente ouvide, né, o anjinho que se esforça e que está o tempo todo tentando que as nossas vibrações sejam as mais positivas possíveis, nós desencadeamos a partir da nossa vibração outras consequências. Como eu falava, a energia magnética, né, está disposta no universo. Nós é que nos sintonizamos melhor ou pior. Se na nossa escolha sintonizarmos uma energia baixa, uma energia de baixa vibração, a consequência disso é a dor e o sofrimento. As chamadas obsessões, né, e que na maioria das vezes a gente diz assim, puxa, eu cometi aquele erro por isso ou por aquilo, a culpa foi do espírito, né? A culpa não é minha, a culpa foi do espírito porque ele que estava me obsediando. Mas fomos nós que o sintonizamos, né? Nós é que o atraímos. E de fato, se ele está ao nosso redor, ao nosso lado, é porque algo em nós foi atrativo para que ele estivesse conosco. E aí posso dar alguns exemplos aí que fazem parte do dia a dia, né? Eu, por exemplo, não bebo, mas às vezes você tem que ir num jantar, numa confraternização, numa comemoração, e sempre na mesa tem aquela questão assim, então o pessoal está tomando uma cervejinha, e aí quando chega no final, olha, agora a gente vai se despedir, vamos pedir a conta? Vamos. Aí a conta, não, peraí, vamos fazer a saideira. Alguém paga a saideira. Aí o garçom traz e todo mundo bebe e tal. Quando aquela está terminando, aí alguém fala, não, peraí, essa outra é por minha conta, é a caideira. Aí todo mundo toma a caideira. Quando aquela termina e a gente pensa, agora é a conta, não, agora é a cipiqueira. Enfim, começa a aparecer tanta eira, né? E o que aconteceu de fato ali? Como na nossa imagem, há
um interesse espiritual naquilo, porque aquela vibração ali é uma, claro que por trás existe até uma vibração de alegria, de comemoração, mas existe também a emanação de uma energia etílica, né, que está contida ali naquela bebida. Então, os espíritos que têm essa necessidade, eles se aproximam e começam a extrair, né, como Ramatiz diz assim, que eles nos fazem de copos humanos, né, e ficam sorvendo de nós a energia etílica, aquela que a gente está emanando em função da nossa ânsia, né, do álcool. Então, se isso permanece, a gente pode muito facilmente atrair uma obsessão, né? Espíritos que vão estar nos acompanhando e nos levando a beber um pouco mais, né? A estarmos ali todo dia com o nosso copinho para que eles possam estar absorvendo isso. Isso é só com a bebida? Não. Isso pode acontecer com qualquer outra coisa, os vícios, né, de um modo geral, todos eles, o cigarro, né, o fumo, todas essas coisas podem trazer essas influências e potencializarem aquilo que nós estamos gostando de fazer. Como é que isso ocorre, né? Primeiro, existe uma sintonia mental, como a gente falou, nós é que sintonizamos essa frequência, nós é que sintonizamos essa energia. Uma vez sintonizada, há um envolvimento desse fluido em torno do que está vibrando, do gerador, né? Que nesse caso somos nós. A partir daí, é como se nós estivéssemos sendo hipnotizados. A partir daí, a gente passa a não ter mais a noção daquilo que estamos fazendo. E desencadeia um processo simples inicialmente, né, de obsessão, que ocorre com qualquer um de nós a qualquer momento, durante o dia, acontece isso várias vezes. Eu muitas vezes falo, eu moro aqui em Itapuã e o meu escritório é na Pituba. Não tem coisa, então eu pego a paralela todo dia, e não tem coisa melhor para baixar a sua vibração e atrair a obsessão do que a paralela. Porque você pega, agora com essa obra, né, que estão fechando os retornos ali, acho que até diminuiu um pouco, mas houve uma época que era constante. Eu me policio assim, constantemente para não me permitir que isso ocorra, porque você vem na paralela, descendo, e os carros que vêm no sentido contrário e que fazem um retorno para ganhar a pista e seguir, ao invés, eu não sei por que acontece isso, mas ao invés de pegarem a pista e saem pela pista da esquerda e ganharem velocidade na pista da esquerda, normalmente eles cruzam a pista e passam para o outro lado. Imagina, você vem na paralela, você está a 90, 80, né? Não vamos falar 90 não, senão a gente fica fora da lei, né? 80, senão vamos ser multados só porque falamos. Então você está a 80. Aí o cara faz isso e cruza na sua frente a 40 quilômetros. Eu não resisto, coitado da mãe do motorista, que não tem culpa de nada, não está ali para contar a história, e eu normalmente vou lá e xingo a pobre da mãe do motorista. Naquele momento que você está com raiva, né, que você manifesta a sua raiva e a sua emanação, você está criando uma energia de raiva e você está mandando essa energia para aquela pessoa. E que, claro, se ela tiver numa baixa vibração e sintonizar aquilo que você está emanando, ele vai receber a porção daquilo que você gerou, que a sua raiva momentânea gerou e mandou para ele. Só que no universo, uma das leis fundamentais é a de ação e de reação, né? Causa e efeito. Então, aquilo que você manda retorna para você também. Então, você vai receber, você além de ter criado e ter recebido os efeitos dessa vibração, ela vai retornar para você também. E se o irmão lá, o motorista, tiver numa vibração elevada, vamos supor, ele está vindo de uma igreja, estava em oração, em prece,
ele não vai receber nada e vai voltar para você. Então, quer dizer, até por inteligência, é melhor que a gente busque controlar as nossas emoções nesse momento, para que eu não me permita que isso ocorra, né? Já sei que quando eu faço isso, eu vou receber a minha parcela. E pode ser até que o outro lá não receba absolutamente nada. Bom, claro, eu estou contando isso para vocês, isso acontecia algum tempo atrás. É claro que eu estou me policiando agora, e as obras ajudaram, porque fecharam os retornos, então tem menos pessoas fazendo isso agora no meio da paralela, né? Estão criando os viadutos para fazer essa travessia, diminuiu bastante. Mas o trânsito ainda é um elemento do nosso dia a dia que faz com que a gente tenha essa labilidade emocional muito facilmente, né? A mim, por exemplo, isso causa isso com muita facilidade. Bom, existe um trabalho, até eu vou mudar até um pouco o assunto aqui, antes da gente entrar em falar da obsessão, mas existe um trabalho, eu acho que é Mizuru, é um cientista japonês, Mizuru, não me lembro, recordo agora o segundo nome dele, mas ele fez um trabalho, ele pegou água, né, e vibrou nesse jarro de água, claro, com algumas pessoas, uma determinada energia. Então eles ficaram vibrando ali, amor, amor, amor. E depois ele pegou a estrutura da água, a estrutura molecular dela, e analisou e viu que forma que aconteceu a partir daquilo. Aí pegou, você viu isso? Pois é, aí depois pegou outra palavra e fez a mesma coisa, um grupo de médiuns vibrando a energia ali e viu qual foi a formação que aconteceu. Aí pegou palavras como tristeza, desgraça também, e viu a formação. E percebeu o seguinte, que quando ele fazia isso positivamente, a forma era maravilhosa, faziam quase mosaicos assim sensacionais. E quando as palavras eram de vibração inferior, eram formas horrendas, ficava uma formação muito feia, ruim. Aí eles pegaram arroz e colocaram dentro dos potes. Aqueles que estiveram em contato com palavras e com vibrações de baixa intensidade, chegaram a apodrecer, ficou preto. Aí agora vocês imaginam o seguinte, o nosso corpo é formado de quanto de água? 75%? 70%? Pois é, imagina se a gente se mantém vibrando baixas energias, né, de raiva, de rancor e etc. O que nós não fazemos em nós mesmos? Né? O que ocorre no próprio corpo quando você se mantém sintonizado a esse tipo de vibração? Então, quer dizer, a partir, né, de sabermos disso, nos empenharmos de verdade para que a gente possa mudar isso. Permitir que isso aconteça muito tempo conosco é só para que tragamos, né, para nós mesmos prejuízos. Como diz aquele ditado, aquela frasezinha popular, né, a gente não pode evitar que as nuvens se formem sobre a nossa cabeça, mas eu não preciso permitir que ela permaneça, eu posso mudar isso. E como a gente viu um pouquinho atrás, a melhor maneira de fazer isso é uma prece. Né? Quando você sintoniza uma energia dessas, a melhor coisa que você pode fazer é parar um pouquinho, fazer uma prece, mudar a sua vibração, e você está desconectado disso aí. Quando acorda de manhã, isso às vezes acontece comigo também. Você acorda de manhã, tropeça no tapete do lado da cama, aí já cai na porta do banheiro. Você abre a porta do banheiro, esbarra no copo de escova de dente que está ali em cima, já entorna, e fala, opa,
Se deixar, o dia vai todo assim, né? As coisas vão ocorrendo todas desajustadas. Então, o melhor que você faz é para um pouquinho, faz uma prece, muda essa vibração, que a partir daí as coisas vão funcionar. Eu, nessa semana, tinha saído do escritório e precisava resolver 3 coisas. 2 em cartório, 1 em banco. Quer dizer, nada que se faça com facilidade, né? Porque cartório você tem que pegar filas horríveis. Agora os cartórios você tem que pegar uma ficha e ficar esperando. E banco é outra coisa também que você não sabe quanto tempo vai demorar. E eu tinha um tempo, depois eu tinha um outro compromisso, inclusive aqui. Então eu já fui fazendo a minha prece e pensando, olha, eu preciso resolver essas coisas, eu tenho esse tempo para fazer isso, e tal horário, já tenho que estar em tal lugar. E fui fazendo uma mentalização e fazendo uma prece, e quando eu cheguei no banco, por incrível que pareça, não tinha ninguém. Eu já entrei e consegui resolver logo de primeira. Aí saí daí e fui para o cartório. Quando eu cheguei no cartório, aí eu vou confessar para vocês, encontrei uma pessoa daqui no cartório. Ele, ô, meu amigo, como vai? Eu falei, opa, aí já consegui resolver o cartório. Enfim, tudo fluiu tão positivamente que em muito menos tempo que eu imaginava demoraria para resolver todos os problemas, eu consegui sair e pronto, e tudo certo. Poderia ter sido ao contrário, né? Porque às vezes a gente já sai de casa e não acho difícil já ter ocorrido isso com vocês, por isso o alerta. A gente já sai de casa dizendo assim, puxa, eu vou lá, mas nem vai dar certo isso, né? Não, eu estou indo para aí, mas não vai funcionar. Se a gente sai com esse pensamento, dentro de toda essa teoria, né, de sintonia, de magnetização, a gente já tem muita chance de que realmente não funcione, né? Significa que se você acha que vai funcionar, ou se você acha que não vai funcionar, se você acha que vai dar certo o que você vai fazer, ou se você acha que não vai dar certo o que vai fazer, você tem razão nas duas maneiras. Porque aquilo que você vibrar é exatamente aquilo que vai acontecer, é o que você vai materializar. Os nossos pensamentos formam uma matéria, que é uma matéria muito sutil, né? É uma matéria do mental, é uma matéria muito sutil, mas é matéria, é uma energia manipulada que é matéria. Daí se dizem, vocês já devem ter ouvido falar, sobre as formas pensamentos, né? São formas que são criadas a partir daquilo que pensamos. E, da mesma maneira, podemos construir novas realidades a partir dessa matéria, que se manifesta primeiro, vamos dizer assim, então, lá no mundo material, né, no mundo espiritual, e que depois se realizam de verdade aqui no mundo material. Agora, não quer dizer que então eu vou, né, às vezes a gente tem alguns exageros no nosso pensamento, então a gente vai dizer assim, eu vou pensar agora que eu preciso aqui de uma pilha de dinheiro, só nota de 100, né? Eu preciso de uma pilha de dinheiro, eu preciso de uma pilha de dinheiro, e aí isso vai se materializar aqui. Também não é assim, né? Agora, quando eu vinculo, quando eu concentro os meus pensamentos, a que eu preciso resolver, a que eu preciso conseguir um determinado objetivo, mesmo que seja uma pilha de dinheiro, então as energias vão fluir de tal maneira a que no meu trabalho eu consiga produzir mais, a que as coisas que estão envolvidas, né, e tudo aquilo que está correlacionado com isso, vibrem favoravelmente a que você consiga aquele objetivo, a que você de fato materialize aquilo. Então, fundamental vigiarmos, né, os nossos pensamentos, vigiarmos a nossa vibração para evitar essas conexões desagradáveis. Segundo Kardec, no livro dos médiuns, existem 3 tipos de obsessão que são produzidas a partir dessa sintonia. Como eu falei, né, muitas vezes a gente diz assim, puxa,
o que que esse espírito está fazendo isso? Por que que esse espírito está fazendo isso comigo? Né? A gente deveria até pensar assim, para que ele está fazendo isso? Para te alertar de alguma coisa, para que você acorde, mude, né? Não sintonize mais isso que você está sintonizando. Então, a obsessão apresenta essas 3 características. A primeira delas, a simples obsessão. Em seguida, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é aquela do dia a dia, né? O mesmo exemplo que eu trouxe aqui da paralela, né, que ocorre muito frequentemente comigo, naquele momento em que o cara entra na sua frente, que você é obrigado a dar uma freada, e que vem aquele pico, né, de raiva, e você descarrega ali, xinga e etc. A partir daí, então eu vibrei uma energia. A partir daí, ela pode ser potencializada por uma outra mente que esteja vibrando na mesma sintonia, e ele se aproxima e pronto, e potencializa aquilo. Aí pronto, aí eu já não é mais só o cara que entrou na minha frente. Chega no trabalho, alguém te chama de bonito, fala que o botão da sua blusa é bonito, e você já vai estar se aborrecendo com essa pessoa, porque você está, além de estar sintonizado numa energia, ela está sendo potencializada por outra inteligência. Bom, esse tipo de sintonia é muito fácil, a gente já falou, né? Você faz uma prece, você muda a sua vibração. Normalmente, quando a gente se conscientiza de que isso está acontecendo, é mais fácil já de você mudar. Opa, peraí, qual foi o motivo que eu me indispus com aquela pessoa? Não havia motivo para aquilo. Peraí, deixa eu mudar isso e tal. Então, você se conscientiza, muda isso muito facilmente. Se isso persiste por mais tempo, aí sim, a gente passa para um momento, né, uma interferência um pouco mais grave, a chamada fascinação. A fascinação já é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser, que de certa forma lhe paralisa o raciocínio. O fascinado não acredita que esteja enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Quer dizer, às vezes o cara está fazendo um papel ali que as pessoas até veem assim, puxa, mas isso não é característico dessa determinada pessoa. Mas ela própria, né, o fascinado, nem percebe que está fascinado, né, que está cometendo esses equívocos, né? E é muito comum, às vezes, da gente encontrar até médiums, né, pessoas que estão envolvidas, por mais que a gente pense, mas está no espiritismo e sofre. É claro que sim, né? Médios achando que estão fazendo um bom trabalho e dessa maneira, né, pensando, no que eu estou fazendo é isso aqui e tal, e ele está totalmente fascinado. Algumas vezes é necessário até um olhar externo, porque a própria pessoa acaba se tornando incapaz de perceber que está sob a influência de uma outra inteligência. Então, é preciso o auxílio. Aí estão, né, dispostos à nossa disposição, em todas as casas espíritas, os tratamentos espirituais. Aqui, por exemplo, na nossa casa, a gente tem 2 tipos, que você já conhece, um da quarta-feira, que é presencial, e um que acontece às terças-feiras, que é não presencial, através de fichas. É um trabalho feito à distância. E ainda a subjugação. A subjugação é a constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e que faz agir a seu malgrado. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários.
Então, nesse caso, podem vir, inclusive, doenças. As doenças físicas começam a ocorrer a partir, então, desse contato. Muito, muito fácil. A gente pensa assim, puxa, mas possessão dá aquela sensação de que o espírito tomou totalmente posse de você. Quase isso. Né? Você, de fato, perde a noção de tudo que está acontecendo. Mas não é um domínio permanente. Isso pode se resolver. E isso também está dentro das nossas escolhas. Quer dizer, escolhendo as nossas sintonias, a gente vai escolher também esse tipo de influência que nos acarretará. Né? Bom, dito tudo isso, dito a respeito, né, da sintonia magnética e a respeito do que pode ocorrer a partir daí, né, as obsessões, eu trago essa frase de Jesus, que no Evangelho de Mateus, que é sensacional para a mudança, né? Muito fácil e mais fundamental para a mudança disso. Orai e vigiai. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque é exatamente o que precisamos, né, no nosso dia a dia, seja, né, a gente vai descobrir isso, seja na paralela, como é para mim, ou seja, numa fila de banco, como pode ser para outras pessoas, ou enfim, o que vai despertar essa labilidade em nós, o que tem o poder de fazer essa transformação e fazer com que nós vibremos, nós entremos nessa vibração que pode ser prejudicial. Então, é inteligente da nossa parte fazer essa vigilância constante, né? Buscarmos o tempo todo vibrarmos. Não sei se já perceberam, mas eu conheço muitas pessoas assim. Vocês já repararam que tem pessoas que quando se aproximam de você, aí você diz assim, puxa, eu não sei, mas essa pessoa é tão agradável que só ele estar aqui, a gente já sente uma agradabilidade, sente uma sensação boa de estar próximo daquela pessoa, né? Provavelmente essa pessoa já conseguiu atingir um nível de vibração mais constante numa energia positiva. Então, faz com que o universo todo conspire a favor de que os bons espíritos estejam ao seu redor, de que as boas energias todas estejam junto dessa pessoa. Mas o contrário também não é muito difícil, né? Às vezes, algumas pessoas, né, quando se aproximam de você, você fala assim, puxa, mas não sei o que acontece, mas aí a gente diz até assim, meu santo não cruzou com o dela, né? Porque essa pessoa vibra uma energia tão fora da sua, tão desencontrada da sua, que às vezes a gente fala até isso, né? Meu santo não foi com o dessa pessoa aí, né? E você sente que não é muito agradável. E isso se propaga, às vezes, não só à própria pessoa, ao ambiente também. Quando a gente entra aqui, e eu falo isso sempre, quando a gente entra nesse salão, alguns de vocês devem ter percebido, já como o entrar aqui apenas já traz uma leveza, já traz uma sensação agradável, porque essa construção que se faz, a chamada egrégora desse ambiente, ela tem uma leveza, tem uma harmonia, tem uma paz que nos contagia, né? Agora, ao contrário, também existe alguns locais, né, onde muitas pessoas vibram energias baixas, energias de baixa vibração, também é possível. Às vezes você chega num lugar, há um tempo atrás, fui convidado aí na casa de um amigo, ele agora até se mudou, está morando em Aracaju. E ele falou assim, olha, puxa Luiz, podia ir lá em casa, vamos lá em casa, rapaz, eu queria que a gente conversasse,
com a minha esposa, porque a gente está brigando o tempo todo, e a gente briga e não consegue se acertar. Aí eu falei, olha, mas você já sabe isso tudo, às vezes você precisa também ser um pouco mais flexível e etc. Não, mas eu gostaria, ela te ouve muito e tal, vamos lá, tá bom. Aí fui na casa dele. Quando chegou lá, eu quase não conseguia permanecer. A energia da casa era de tal forma, de brigas e de desequilíbrios de um modo geral, que a energia da casa já não permitiria que eles pudessem se acertar, porque era uma energia realmente muito ruim. Então, quer dizer, seria necessário ali, eles depois se mudaram, mas seria necessário ali que fizessem um trabalho, um evangelho, um trabalho de mudança dessas energias naquela própria casa, que não ia resolver, teria um efeito placebo se os dois continuassem pensando da mesma maneira, porque na verdade os sintonizadores ali são os dois. A casa em se impregna daquilo que eles ficam vibrando a maior parte do tempo. Então, também no nosso ambiente, né, o exemplo dessa sala aqui, que é fantástico, quando a gente chega aqui já percebe isso, mas em alguns locais, quando você chega, você sente que a energia não é boa. Isso tudo parte de nós. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês nessa noite seria: vigiemos então os nossos pensamentos, vigiemos as nossas vibrações. Quando percebermos, né, que estamos sintonizando energias dessa faixa, a gente pode mudar isso, nós podemos fazer isso, né, basta escolhermos essa mudança, e assim a gente pode vibrar muito mais o amor, que é a nossa essência principal, do que qualquer outra energia que poderá nos trazer consequências. Então, muita paz, boa noite a todos.